O Jonas pergunta: Rav, linda história do Rebbe, de Lubavitch, toda a trajetória deles, dos líderes racídicos, desde a época do Baal Shem Tov. Ele pergunta: mas e por que se mantém em Lubavitch se eles não estão mais em Lubavitch? Lubavitch é a cidade do amor. Todo o assunto de Lubavitch era a autoanulação perante Deus e a transmissão de um amor genuíno que estampou, personalizou e caracterizou a atuação do movimento. Nós vamos contar aqui uma história para termos uma pequena ideia de quem é o Rebbe de Lubavitch. Uma vez um garoto, um adolescente, estava andando com a sua motoca na área do estado de Nova York. Ele corria para lá, para cá, com a sua motocicleta, até que ele bateu acidentalmente, num obstáculo. Ele voou, a moto caiu para um lado, ele caiu para o outro, bateu a cabeça no meio-fio da calçada, traumatismo craniano, e o rapaz, aos seus 16, 17 anos, entrou em coma. Estava ele lá na UTI, e os médicos já desenganaram, ou já disseram para os parentes que era uma questão de tempo, porque a situação em que ficou a sua caixa craniana era irreparável. Ele estava realmente bem avariado. Era uma questão de tempo o desenlace da alma no corpo. Nesse ínterim, o rapaz contou, depois, posteriormente, ele começou, no meio da coma, a ter uma visão, um sonho. Ele se viu numa área totalmente celestial, mística, etérea, num plano fora desse mundo, rodeado de sábios. E ele sentiu, apesar de eles não proferirem uma única palavra, ele sentiu que ele estava sendo julgado. E que naquele momento, aqueles vultos que pareciam ser anciões, estavam decidindo a sorte dele, se ele sobreviveria ou não. E de repente entrou uma grande personalidade no ambiente. E todos, em honra, em respeito a esse novo vulto que apareceu no ambiente místico do sonho dele, todos se levantaram. E esse vulto disse: não se preocupem, ele vai sobreviver porque eu vou me ocupar pessoalmente da elevação espiritual dele. E atendendo ao pedido dessa personalidade maior, um dos anciões presentes nesse ambiente celestial se aproximou do rapaz, colocou uma poção em sua boca. E aí o rapaz, contrariando todos os médicos intensivistas, ele despertou do seu coma, mesmo com a cabeça avariada. E refizeram os exames e, para espanto, para surpresa dos médicos, viram que o exame era outro. Então chegaram à conclusão que provavelmente houve um engano, um erro nos exames, mas a verdade é que o rapaz estava prontamente recuperado. Esse rapaz, a família ficou toda feliz com a recuperação milagrosa do rapaz. A moto deu perda total, acabaram providenciando um carro para ele. E um belo dia ele está folheando o New York Times, o jornal principal do estado de Nova York, um dos maiores dos Estados Unidos. Quando ele está folheando, de repente aparece uma propaganda do tamanho do mundo, com uma foto gigantesca. Ele bate o olho, ele fica branco, porque naquele momento ele se lembra da visão que ele tinha esquecido ao despertar do coma. E ele viu a imagem, o semblante do ancião que assumiu pessoalmente orientá-lo. Era a foto enorme, gigantesca, do Rebbe de Lubavitch, o Lubavitch Rebbe. Ele ficou totalmente ansioso. Ele quis se encontrar com o Rebbe o mais rápido possível. E aí ele pegou ônibus, trem, metrô, ele chegou. Na verdade, eu esqueci o começo da história.
vale a pena aqui então introduzir o começo da história. 2 Bahurim, 2 alunos de Yeshiva, foram fazer a bênção das 4 espécies de Sukkot com um rapaz com cabelão. Aí ele falou, vocês são de Rabat? Mas eu sou religioso. Ele abaixou o cabelão dele, tinha uma kippá, um solidão, uma kippá na cabeça. E aí ele começou a contar a história. E aí o rapaz foi correndo para Nova York, para o Brooklyn, Crown Heights, Eastern Parkway, 770, o endereço do Rebbe. Ele pediu para ter audiência com o Rebbe, ele estava bem aflito, o secretário falou, vou fazer um encaixe aqui, muitas pessoas procurando o Rebbe, ele conseguiu entrar. Quando ele foi abrir a porta do escritório do Rebbe, antes que ele falasse qualquer coisa, o Rebbe lhe sorriu e falou, eu já estava esperando por você. E realmente o Rebbe orientou ele com seu secretariado e seus Hassidim a se aproximar mais de Deus. Era um rapaz secular que não tinha muita conexão com Deus. Ele começou a ficar cada vez mais próximo de Deus na sua devoção e numa vida mais religiosa de conformidade com as orientações do judaísmo. E o rapaz, no final, aquele que disse que já tinha feito a bênção sobre as 4 espécies, ele falou, aquele rapaz da história que eu acabei de lhes contar, aquele rapaz sou eu. Então vocês não têm ideia do grande líder que vocês têm, que ele é capaz de aparecer até nos mundos adimensionais para poder orientar uma alma, mesmo uma alma que está entre a vida e a morte. Esse é o Rebbe, o líder maior de todos os tempos, que haverá de reaparecer com a revelação do Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser.